Meus irmãos e irmãs, nós estamos no início de uma nova semana, quarta semana do tempo pascal, dia 8 de maio, segunda-feira. O Evangelho é o Evangelho de João, capítulo 10, versículos 11 a 18. Naquele tempo disse Jesus: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. O mercenário que não é pastor e não é dono das ovelhas, vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e foge, o lobo as ataca e dispersa, pois ele é apenas um mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Eu dou minha vida pelas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil. Também a elas devo conduzir. Escutarão a minha voz, haverá um só rebanho e um só pastor. É por isso que o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para depois recebê-la novamente. Ninguém tira a minha vida, eu a dou por mim mesmo. Tenho o poder de entregá-la e tenho o poder de recebê-la novamente. Esta é a ordem que recebi do meu Pai. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, nós estamos ainda na temática do pastor. Nós escutamos a figura e a imagem do pastor agora no quarto domingo da Páscoa e nós vimos que o pastor é aquele que cuida das ovelhas. Hoje, Jesus fala da mesma coisa, mas de uma forma diferente. Ou seja, já a partir da temática do dar a própria vida. Ou seja, o pastor verdadeiro é aquele que se interessa de verdade por suas ovelhas, não por interesse. Aquele que faz alguma coisa por interesse é chamado de mercenário. Ou seja, o mercenário, como diz Jesus, é aquele que não é pastor, não é dono das ovelhas, vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e foge, o lobo as ataca e dispersa. Quem é esse mercenário? É o inimigo de Deus, é o demônio. E ele pode realmente chegar muitas vezes vestido como um pastor, quando na verdade é aquele que quer dispersar, é aquele que quer realmente dividir, e portanto devemos saber identificar o que realmente para nós é aquilo que nos orienta para a comunhão, aquilo que nos orienta para o nosso relacionamento com Deus, é aquilo que nos orienta para Jesus Cristo, daquilo que muitas vezes é o nosso afastamento de Deus, é o pecado, é a divisão, é a discórdia e assim por diante. Então Jesus é o nosso pastor, é aquele que deu a sua vida. E comparando a vida de Jesus como pastor com a nossa própria vida, nós também, quando temos a responsabilidade de alguma coisa, nós ou de pessoas, nós somos convidados a dar a vida. Mas não dar a vida por interesse, dar a vida simplesmente pelo fato de que eu considero o outro como meu irmão, como minha irmã. E então, nós também podemos fazer a experiência de pastores em nossa vida. E dessa forma, então, eu posso hoje poder pensar a partir do Evangelho de hoje. Quais são as responsabilidades que Jesus me dá na minha vida para que eu possa expressar realmente o fato de ser um verdadeiro pastor? Eu, por exemplo, na minha condição de padre, eu sou um pároco desta paróquia dedicada a Santa Rita de Cássia, e, portanto, a preocupação que tenho, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante dos desafios, mas a preocupação sempre de poder unir, a preocupação de poder se preocupar com aqueles que muitas vezes não caminham ou não conseguem encontrar a Deus por questões da sua própria vida. E você também, na sua casa, como um pai de família, como uma mãe de família, como um filho, como alguém que tem responsabilidades no seu trabalho, no seu emprego. Como é que você vive essa experiência de poder dar a sua vida, ou seja, de poder dedicar um pouco daquilo que você tem, sem interesse nenhum, sem pedir nada em troca, mas poder fazer pelo outro e dedicar um pouco de tempo para isso? Se você é engajado na igreja, se você é engajado na paróquia, você faz isso quando você participa de uma pastoral, de uma equipe de serviço, e você dedica uma reunião, você dedica
alguma coisa, ou então simplesmente em casa, quando você dedica um pouco de tempo para poder escutar os seus filhos, escutar a sua esposa, escutar o seu esposo, tudo isso que você faz é também o exercício do bom pastor, aquele que dá a vida para poder ver a outra pessoa bem. E que dessa forma então o Senhor nos abençoe, Ele que é o bom pastor, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.